Olá pessoal, nesse vídeo aqui, primeiro dashboard, né? Então, como montar aí o dashboard? Exemplo aqui vai ser de produção. Então, portando base fictícia, né? Produção diária, uso de slicers, que seriam os filtros, né? E KPIs. Gráficos e barras por turno e máquina, finalização com layout limpo e responsivo. Bom, eu vou bem do zero aqui, para vocês entenderem a lógica, tá? Então, aqui a gente tem um exemplo aqui, uma opção online, né? Planilha online, na qual a gente vai ter aqui os seguintes dados, né? Data, aí aqui a gente vai ter a produção real, ao lado a meta e o dia, bem como também o turno. Então, tendo essas três produções aqui, essas três colunas, na verdade, todas essas colunas, né? A gente vai conseguir ter os dados que a gente precisa aí para trabalhar, tá? Vamos colocar aqui, por exemplo, iniciando a data aqui do dia 1/6/2025, né? Vamos criar uma hipótese aqui, na qual a gente tenha três turnos. Então, a gente tem o primeiro turno, o segundo turno e o terceiro turno. E aí, isso aqui é o dia já está ali, né? Então, no caso, vamos colocar aí uma meta de produção por turno, né? De primeiro turno, vamos colocar aí 10.000, segundo 10.000 e o terceiro 8.000. Nesse caso, vamos colocar aqui uma produção no primeiro 11.000, no segundo 9, no terceiro 7. Vou fazer aqui para 4 dias. 2, 3, 4. Dia 8 e o dia 9. E aí vamos variar um pouco os valores aqui de produção real. Tá ok? Então a gente tem essa base aqui, né? E aí para conectar no Power BI a gente tem duas opções, né? Na realidade, conectando direto que passa o trabalho do Excel, né? Ou inserir dados se você quiser fazer algo congelado, tá? Onde você tenha congelado os dados. Eu vou fazer dessa forma para até ficar mais rápido aqui a nossa interação. Então eu venho aqui, copio e colo, né? Então aqui colocar como dados. Vamos, em vez de carregar, vamos editar para ver se o formato de tudo está ok, né? Então data está formatado como data, produção como número, meta como número, turno como texto. Tá ok? Isso é o que a gente precisa. Fechar, aplicar. Ok, carregou. Tá aqui, né? Agora, vamos só deixar formatado como data short date. E agora vamos colocar, a gente tem uma opção de utilizar a tabela calendário, né, para a gente ter alguns resumos, porém não é necessário, tá? Mas eu vou criar aqui para vocês verem, porque quando a gente tem várias tabelas, às vezes, né, vindo tabela, às vezes uma de meta separada, outra de produção, a gente precisa reunir esses dados, né? Então, qual é a meta do dia 1, né? E essa tabela já iria somar tudo isso para nós, né? E assim por diante. Então, para isso que a gente utiliza a tabela DAX, tá? Então, cria-se da seguinte maneira aqui, tá? A gente usa a função calendar,
Aqui na data de início, vamos colocar aí a partir do dia do ano 2025, né? Mês, vamos começar no atual, no dia 1 até, vamos colocar aí até final do mês atual, que seja 6/30. Aí. Então aqui a gente só formata agora como short date, né? E aí é possível a gente fazer consultas aqui, né? Então, de ver qual que era a produção do dia total, né? Exemplo, vamos colocar aqui, ó, produção vai ser igual calculate sum, onde ele vai somar toda a produção do dia. Aqui, ó, produção real. Só que, ó, ele está dando valores iguais aqui, porque é necessário criar uma relação entre as tabelas, né? Então, eu preciso relacionar o que é comum entre as duas, é a data. Então, vai ser uma relação de 1 para muitos, né? Se eu tenho um valor exclusivo na tabela dados de dia, aqui tem duplicados, né? Então, 1 para muitos. E aí a gente vem aqui, salva. Possivelmente ele cria essa ligação aqui, né? E aí o valor já fica correto aí, né? Para cada dia que a gente tem, tá? Então, eu na tabela lá eu troquei o mês, não, acabei não trocando o dia. Não tem problema, ele entendeu diferente, né, o formato. A gente vem aqui e altera agora já. Vou colocar aí, ele entendeu como mês de janeiro, né? Então, 6/1, vamos colocar aqui 2/6/2025, 3/6 e 4/6. Cuidar com esse modelo quando está em inglês ou ele acaba usando o padrão americano, né? Aí é bem simples, vem aqui na tabela, aí você, dentro da tabela dados aqui na realidade, né? Vem aqui, botão direito em cima da tabelinha aqui e vem em editar consulta. Aí você clica na engrenagem aqui, seleciona aqui, dá um Ctrl V. Fazendo esse Ctrl V aqui, ele já sobrepõe, né, os dados. Dá um OK, fechar, aplicar. Aí, carregou. Agora sim, né, os dias aqui com as produções somadas, né? A gente, exemplo, se eu quiser saber por turno, aí eu faria o quê? Eu viria aqui do lado, criaria aqui, quero a produção só do segundo. Então, vou colocar aqui produção, segundo turno. Então, eu faria assim, ó, um calculate sum da produção, da tabela dados. Só que aqui, o que eu fecho parênteses, eu venho aqui e eu precisaria aplicar um filtro, né, no qual o turno seria igual a segundo turno. Então aqui ele está me calculando só a produção no segundo. Né? Exemplo, se eu quiser saber dessa maneira, tá? Então, montando aqui no dashboard, né, vamos criar aqui um gráfico aqui de barras, na qual a gente analisa a produção diária, de forma bem simples, né? Então a gente vem aqui na tabela calendário, o X é a data, o eixo Y é a produção. Aqui, ó, ele cria esse formato que fica tudo no drill down, né? Então, ano, trimestre, mês, dia. Assim você tem que ir fazendo para baixo aqui, sabe? Ou a outra opção é você alterar para ficar como date mesmo, ó. E aí, só para não ficar essa data completa, a gente vem aqui, ó, coloca como short date.
para ficar num padrão padrão melhor, digamos assim, né? E aí aqui no eixo X, você tem o contínuo e o categórico, né? A gente sempre usa o categórico, então agora ele fica no padrão correto, tá? E aí para saber quanto produziu em cada dia, a gente vem aqui, ativa o rótulo de dados, né? Aí pode até melhorar aqui a questão do tamanho, né? Colocar em negrito, ó, ficar melhor assim. E aí aqui embaixo a gente consegue fazer uma comparação de turnos também. Então, exemplo, se eu quiser analisar o quanto cada turno está produzindo, né? Então eu consigo, tem várias opções, né? Mas tem essa opção aqui que seria de você clusterizar, né, em até 100%, ou tem a opção de você só colocar empilhado, né? Que seria a opção, no caso, tô puxando direto da tabela fonte aqui, ó. Então, novamente, data, e aí colocando produção real no Y e o turno como legenda. Aí, nesse caso, a gente consegue saber o quanto cada turno produziu nesse dia, né? Então, 27.000, no qual 11.000 produziu o primeiro, 9.000 o segundo e 7.000 o terceiro, tá? Outra opção aqui, pegando o slicer aqui, né? Um filtro. A gente colocaria um filtro aqui, no qual a gente filtraria, né, o turno direto no gráfico de cima. Então, tem como deixar o filtro desta forma aqui, colocando no canto aqui, ó, primeiro turno, segundo turno, terceiro turno. Repare que daí vai filtrar só o gráfico de baixo, por quê? Porque é o gráfico de baixo que está com esse dado incluso aqui, né, na legenda. O gráfico de cima não tem, porque a gente pegou da tabela calendário, tá? Então, na tabela calendário a gente precisaria ter uma coluna, digamos, para cada turno para representar isso, tá? Aí, a próximo passo seria fazer a meta, né? Para saber se a gente está dentro da meta ou fora da meta de produção, tá? Só antes disso aqui, né, a gente tem a opção aqui de rótulos totais, né, para deixar igual em cima e aí para cada turno aqui embaixo, né. Então como que a gente sabe agora, né, se a gente está dentro da meta ou fora da meta? Aí vem uma coisa interessante aqui que seria o quê? Teria que usar a tabela calendário, na qual a gente colocaria o quê? A meta aqui do lado. Então, calculate sum, meta. Então, a gente tem a meta diária aqui, né, total. Só colocar aqui como meta diária. E aqui a produção diária. Então, na meta diária, né, a gente tem o valor aqui, né? Então, a gente, através de um velocímetro, que é, que é bem interessante trabalhar com o velocímetro, porque ele dá aí uma noção boa, né, de como é que está a situação do mês atual, né? A produção do mês atual, tá? Então, eu colocaria o que aqui? A produção como valor, né? A acumulada, né? Produção acumulada com a meta acumulada, o valor destino, tá? E aí o valor máximo, eu precisaria, ele está supondo aqui, né, que é 217.000, mas eu crio uma medida aqui, vou colocar aqui, ó, total mês. Vamos supor aí que a gente colocou que a produção ela está em uma meta aí por dia 28, né? Então vamos colocar aqui igual 28 vezes. Aí depende, né, se vai trabalhar os dias úteis ou não. Vou colocar vezes 21 dias. Vai dar 588.000. Então, vou colocar esse valor, 588, 1, 2, 3. Então, esse é o total mês. A gente abre o velocímetro, coloca ele como um valor máximo, tá? Então, a meta atual é 112, a gente está com 108, né? Então, aqui fica bem claro, né, se a gente está dentro ou a gente está fora, tá?
da meta. E aí uma outra opção que é bem bacana seria colocar um card, né? Um card aqui junto, no qual a gente consegue ter o delta, né? Para não ficar tendo que calcular sempre, às vezes é um valor quebrado ali, né? Então é 108.300 menos 112, né? E aí, nesse caso, o interessante é a gente criar uma medida, né? Para isso. Então a gente cria aqui, ó. A gente vem aqui em nova medida. Vamos colocar aqui, ó, delta, que vai ser igual ao sum da meta diária menos o sum da produção diária. Esse é o delta. A gente vem aqui, seleciona e adiciona, né? Então, faz tudo isso aqui, vezes menos 1 para dar o resultado, né, como se o negativo fosse o atraso, né? E aí a gente tira aqui, coloca o título como delta, né? Que seria o saldo, digamos, né? Mensal. Né? Então, o saldo mensal é de menos 3.700 peças aí, né? Que seja o, enfim, peças, né? No caso, se fosse um exemplo de uma produção de peças aqui. Então, basicamente, esse seria um dashboard, né? E aí, o interessante é que, ó, clico nesse dia, eu cliquei aqui no dia 1/6, né? O que acontece? Como esse gráfico aqui, ele está puxando da tabela valor destino, da tabela meta, da tabela, na verdade, né? Eu teria que selecionar um dia também dessa tabela para ele fazer o filtro, tá? Então, o que eu teria que fazer? Eu tiro aqui o da data, coloco aqui como date. Quando eu clico aqui, que é isso que eu queria fazer, né? Ele filtraria, no caso, somente o dia que eu estou pedindo, tá? Então, eu estou pedindo, eu quero só o, o dia 1/6, então ele me daria aqui só o dia 1/6, né? Então, tem essa opção e tem a outra opção também, que é criar um slicer aqui de data, né? Para analisar dias específicos ou até uma tabela, né? Mas vamos colocar aqui a data dessa forma aqui, ó. Então, eu quero só o dia 1/6, né? Ó, então, ele vem aqui e me dá só como é que foi o desempenho desse dia, né? Então, e assim por diante. Ele vai me dando desempenho parcial, eu quero olhar só 2 dias, eu quero olhar um dia ou tudo, né? Eu consigo ver dessa forma, ou clicando aqui também no gráfico, né? Por algum bug ele não filtrou, eu clicando no gráfico tá filtrando só no slicer, tá? Ou a outra opção é você ter uma matriz, né, na qual você tem os dias e a produção, ou até mesmo uma tabela que seja. Mas vamos dar o exemplo aqui da matriz, na qual a gente tem aqui a data e aqui a gente tem a produção diária, né? Só que a gente quer olhar aqui sempre a data normal, né? Não nesse formato esquisito. E a gente clica aqui, ó, e ele faz o que eu queria fazer, que é, exemplo, clicar aqui e filtrar o gráfico, né? Então, ó, clico no dia 3, me dá o delta do dia 3, o delta do dia 2, o delta do dia 1 e o delta acumulado do mês. Interessante, né? Você conectando isso no Excel, que tem alguma automação com bot ou Power Automate, isso se atualiza diariamente automático, né? Você publicando o Power BI, né? Ou conectando ao banco de dados do ERP, né? Ele se atualiza de forma automática diariamente, ou caso alguém também alimente de forma manual, aí da mesma forma, né? Porém, daí não é tão interessante assim. Ok? Então, basicamente era isso, é um dashboard de produção aí, né? Simples, né? E aí, aqui dentro você faz o que você quer, mas nesse exemplo já dá uma visão boa, né? Que é a produção por turno, diário, se está dentro da meta ou fora da meta. Ok? Então, obrigado a todos aí pela atenção.